Olá, boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Maranata e visitantes que têm aí nos acompanhado em nossas lives. Sejam bem-vindos, boa noite aí a todos vocês. Esperar aí os irmãos chegarem. Então vamos lá. Vamos começar com uma palavra de oração e a gente então parte para o nosso tempo aqui, nosso devocional, um breve devocional, para que possamos aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso descanso, a fonte do nosso descanso é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos chegar na Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que isso somente é possível pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque essa reconciliação, esse acesso já foi feito, ele é aberto, ele é perene em Cristo Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque isso partiu do Senhor. Foi a tua iniciativa, veio da sua vontade, veio da vontade de Jesus de maneira voluntária e deliberada. Pai, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito nos convença de uma realidade, ó Pai, talvez de alguns aqui que não estejam experimentando um verdadeiro descanso no Senhor, que hoje, ó Deus, eles possam compreender a fonte desse descanso. E aqueles, ó Pai, que têm lutado e trabalhado arduamente para buscar o seu sustento, que eles também possam entender que o descanso é um presente do Senhor e que nós, ó Deus, temos isso de graça, livre em Cristo Jesus. Pedimos a Deus pelas igrejas que estão impedidas de se reunir. Pai, que o Senhor possa agir de graça e de misericórdia, fazendo com que essas pessoas que são tuas ovelhas, elas possam ser pastoreadas. Suplicamos pelo nosso rebanho. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, tem levantado homens que estão assumindo, ó Deus, o seu papel junto com os pastores, comunicar as verdades do Evangelho, as verdades sobre Deus, as verdades de Jesus. Abençoa-nos nesse tempo, é o que pedimos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Ok, boa noite, Tícia, Sol. Vamos então. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Esse é o tema aqui da nossa reflexão, dos versos 1 ao verso 6. A palavra do Senhor diz assim: De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver quem o mataria. Então o que temos aqui é um relato de uma continuidade, de uma continuação, de uma discussão do dia de sábado entre os fariseus e Jesus. Se você voltar alguns versículos no capítulo 1, no final, aliás, no capítulo 2, no final do capítulo 2, você vai ver que os fariseus, eles confrontam Jesus com uma situação.
Os discípulos, no dia de sábado, estavam passando pelo caminho e eles então passaram a colher grãos. E os fariseus olharam para aquilo e acusaram Jesus. Então é óbvio que neste capítulo Jesus tenha curado multidões, cujas histórias elas poderiam ser registradas separadamente, como a do homem que desceu pelo telhado. Isso foi visto no capítulo 2. Marcos, então, ele nos impressiona nesse capítulo, não colocando o microscópio em certos incidentes, mas deixando-nos olhar através do telescópio de uma visão muito maior e ampla as multidões que ele curou. Isso levanta a questão do número com o qual Jesus provavelmente lidou pessoalmente. Qualquer tentativa, então, de calcular com quantas pessoas Jesus lidou seria mera especulação. Marcos está nos dizendo que isso foi extenso. Desde um homem de uma mão ressequida, desde um homem que foi descido pelo telhado de uma casa, de um endemoninhado no capítulo 1, a este homem da mão ressequida. Veja, com relação às regras do sábado. Os regulamentos do sábado só podem ser anulados em caso de perigo para a vida. Caso contrário, as várias escolas de judaísmo concordaram que o sábado deve ser plenamente observado. Ou seja, se uma mulher entrou em trabalho de parto no sábado, isso pode colocar em risco a vida. Então não era nenhum problema a pessoa ajudar, uma parteira ajudar no parto, porque poderia ali ocorrer um risco para a vida. Isso não era então considerado uma obra, um trabalho. Então uma mão murcha, obviamente, não era fatal. Ela não se qualificava como uma exceção à regra. Por quê? Porque a pessoa da mão ressequida poderia esperar. Ela poderia esperar acabar o sábado e então poder exercer o trabalho de cura. Veja, a lei de Deus ela ordenava que a pessoa descansasse um dia de trabalho a cada 7 dias. Aqui vemos Jesus indignado com os fariseus. Ele está irado com os fariseus. Por quê? Porque aqueles homens não entenderam o sentido do sábado. O sábado tinha a ver com restaurar os menosprezados, revigorar os extenuados, curar os feridos. Então, curar a mão atrofiada do homem era exatamente a finalidade pela qual o sábado foi separado. Veja, a falsa religião despreza o sofrimento humano para garantir o cumprimento de tradições. Aqueles fariseus olhavam para aquele homem, não sabemos o quanto tempo, se aquilo era uma deficiência de nascença ou não. Se fosse, por anos aquele homem era observado e visto, ele não poderia trabalhar de maneira eficiente, ele era limitado por conta da sua deficiência, e aquele homem não tinha um olhar, e não recebia um olhar de compaixão e misericórdia por aqueles fariseus. O verso 2 mostra a motivação dos fariseus. Eles queriam acusá-lo. Estavam observando Jesus. Talvez a gente pode até supor que aqueles fariseus colocaram aquele homem de maneira intencional na sinagoga para terem motivo de acusar o Senhor Jesus. Em face dessa preocupação, então, Jesus se volta para os fariseus e diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. E Jesus afirma que até mesmo ele celebra o princípio que dera origem ao sábado, a saber, a necessidade do descanso. No entanto, Jesus põe fim ao legalismo em torno da sua observância, desmantela todo o paradigma religioso e faz isso para apontar
a sua própria identidade, ou seja, quem ele é. Veja bem, a palavra sábado significa um descanso profundo, uma paz profunda. É um sinônimo bem próximo daquela palavra shalom. Nós falamos graça e paz. Paz é a palavra shalom. Um estado, então, de integridade, de abundância em todas as dimensões da vida. Quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o sábado. Ele é a fonte do descanso profundo que tanto precisamos. Ele veio, Jesus, para mudar completamente a maneira como descansamos. Esse um dia por semana de descanso que guardamos é somente um começo do descanso divino profundo que precisamos. E a fonte dele, desse descanso, é a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Quando Jesus nos chama, então, para descansar, Ele está nos chamando para tirar um tempo livre do trabalho, tanto em termos físicos quanto em termos mentais, com regularidade. Mas existe um outro nível de descanso profundo. Veja, no início de Gênesis capítulo 2, após o relato da criação do mundo por Deus, está escrito que Deus descansou de sua obra criadora. Agora, o que isso significa? Será que Deus havia ficado cansado? Ele ficou esgotado de ter que criar em 6 dias todo esse universo, do qual o homem não tem ainda a noção perfeita e completa do tamanho desse universo. O homem só consegue bisbilhotar aquilo que os seus olhos conseguem ver através de grandes equipamentos no espaço. Eles não conhecem o fim dele. E Deus criou tudo isso que nós vemos, não só o nosso planeta Terra, mas todo esse universo, em 6 dias. E depois ele descansou de sua obra criadora. O que isso significa? Deus não se cansa. Então, como ele pode descansar? Quando Deus, então, santificou o sábado, ele declarou que o dia foi especialmente dedicado a ele. O sábado não é uma aversão ao trabalho. Portanto, irmãos e irmãs, descanso não é inatividade, mas a cessação comemorativa de uma obra completa pela qual expressa então o domínio do Senhor ao longo do tempo. Vamos colocar em outras palavras. Quando Deus, após criar todo esse universo, ele separou o sábado e descansou, ele está separando um tempo para se relacionar, para ter comunhão com o Filho, o Espírito e toda a sua criação. Ele está separando um dia exclusivo para que a comunhão entre essas 3 pessoas da Trindade possa se dar de maneira intensa, e eles dão um passo para trás e olham e contemplam tudo aquilo que eles criaram, e aquilo é bom. Abraçar o descanso do sábado de Deus significa experimentar um senso de plenitude e bem-estar que Deus havia realizado na criação em favor de toda a vida humana. O sábado foi santificado e separado como um dia especial de adoração e celebração. Portanto, descansar não é ficar de frente para uma televisão e assistir toda a programação que ela pode oferecer, seja em esportes, documentários, filmes, seriados. Sabe por que muitas vezes você anda cansado? E você acha que se você dormir 10 horas, você vai poder descansar de verdade? Isso é uma falácia. O verdadeiro descanso implica em separarmos um tempo para adorarmos o Senhor Jesus.
separarmos um tempo específico e regular para Ele, para que possamos nos relacionar com Ele, beber mais dessa água, comer desse pão do céu. Você precisa ter uma comunhão com o Senhor. O cansaço que você tem experimentado, até mesmo por conta desse isolamento, pode ser porque você não tem separado um tempo para se relacionar com o Senhor. Você tem preenchido o seu tempo com outras coisas e não com as coisas lá do alto. Portanto, Jesus é o centro desse descanso, da verdadeira espiritualidade. Veja como ele coloca. Jesus pede para aquele homem da mão ressequida vir até o meio daquela sinagoga. Agora imagine, você tem uma deficiência, certamente você já recebe os olhares das pessoas, e agora estão ali homens importantes na comunidade, e Jesus está desafiando aqueles homens, chamando aquele que tem uma deficiência para vir ao meio. A gente parece que quando lê o texto a gente pode sentir o horror, o pânico daquele homem. Mas ele vai. E a pergunta de Jesus é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Para Jesus, a necessidade humana ganha o tom de uma ordem moral. Deixar de fazer o bem é errado. Deixar de fazer o bem é contribuir para o mal. E a segunda parte da pergunta, salvar a vida ou tirá-la? Agora Jesus está virando seu canhão para os fariseus. Ou seja, se Jesus iria curar ou não aquele homem, porque se ele curasse aquele homem, ele seria agora o objeto da ira dos fariseus, para então, como diz o final do versículo, planejarem tirar a vida do Senhor. Aqueles homens então ficam em silêncio. Eles não podem responder essas questões, porque Jesus sonda os corações. Então, esse silêncio é a prova cabal de que para eles a religião é sobre o cumprimento de ordenanças, sobre o cumprimento de regras. Esse tipo de religião pode ser facilmente separado da necessidade humana. Para aqueles então que observam, a própria religião não é sobre a intenção do coração, mas sobre coisas que podem ser testadas e medidas, sobre questões de correção teológica, questões de pureza, questões de cumprimento de regras legais. Para Jesus, o Evangelho de Deus é diferente da religião. Trata-se da disposição do coração, que não pode permanecer impassível diante do sofrimento. Aqueles homens eram indiferentes àquele homem da mão ressequida. Isso não é verdadeira religião? O Evangelho é a mensagem bela, essa boa notícia, que o homem ele é aproximado, ele é reconciliado com Deus, não por conta das coisas que ele faz, mas é algo que Jesus fez. Nós não temos acesso a Deus observando regras, cumprindo mandamentos, mas por meio de Jesus, que cumpriu o mandamento do Pai e de maneira plena, última e final. Portanto, meus irmãos e amigos que nos acompanham, o grande inimigo do amor divino e justiça não é a oposição, nem mesmo a malícia, mas a dureza do coração e a indiferença à graça divina. E nem mesmo os discípulos de Jesus estão imunes. Jesus, ele é o nosso descanso. E a ênfase que quero dar nesse texto é que você só vai encontrar descanso para a sua alma se você então separar um tempo para o Senhor, para adorar o Senhor, para ter um tempo de comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em adoração, em contemplação. Certamente, se você tem experimentado um cansaço,
Se você tem murmurado que a vida tem sido difícil e muito tem se intensificado nesse tempo de isolamento e distanciamento social. Certamente há evidências de um coração que não tem experimentado comunhão com o Senhor. Jesus é a fonte do descanso, porque Ele é o Senhor do sábado. Ele é o próprio sábado. Amém? Que você possa meditar nesse texto breve e simples, relembrando que não é o fato de você dormir horas que vai te trazer um descanso. O descanso físico pode vir, mas o descanso para a alma somente Jesus pode conceder. E que a verdadeira religião não é o fato de obedecermos regras, mas é saber que teve um que obedeceu de maneira perfeita, plena e final. E nós depositamos a nossa confiança nesse homem, e o nome dele é Jesus. E ele recebe todo pecador arrependido, que confessa o seu pecado e deposita sua fé e confiança na obra dele. Amém? Que você possa descansar adorando o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por quem Ele é, o Filho de Deus, e por ser Filho de Deus, Ele cumpriu de maneira perfeita a lei. E essa justiça cumprida, Ele transfere para o pecador arrependido que deposita sua confiança nele. Pai, que maravilha o Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, compartilhar essas verdades com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que têm vivido de maneira um fardo, carregando um fardo sobre observar regras para galgar a sua salvação. Que nós sejamos expedientes para manifestar a eles que o Evangelho é o Senhor Jesus, que o Evangelho é que Cristo é a nossa justiça, que Cristo é a nossa paz, que Cristo é o nosso shalom, a nossa verdadeira paz, nosso descanso. E é no nome dele que eu oro. Amém. Deus abençoe. Amanhã temos a nossa EBD às 9 horas da manhã, com o módulo de família. Depois, às 10h15, temos o módulo sobre discipulado. E depois, EBD Kids. E à noite, o nosso culto vespertino será transmitido às 6h30. Deus abençoe vocês e até a próxima.